A chuva caía como lâminas afiadas sobre as ruas de Alfama, mas nada poderia apagar o fogo nos olhos de Rafael quando ele descobriu o envelope amarelado escondido no fundo da gaveta do avô. Suas mãos tremiam, não de frio, mas de uma raiva que o consumia como o fado quando nas vielas estreitas. Ali, em letras desbotadas, estava a prova. A família que ele amava era o coração podre da corrupção que devorava Lisboa, e ele, o neto bastardo, seria o bisturi a cortá-la. Rafael correu pelas escadarias íngremes, o coração martelando como o sino da Sé, ignorando os olhares curiosos dos vizinhos que se abrigavam nas portas. O envelope queimava em seu bolso, contendo não só documentos falsos de lavagem de dinheiro através de galerias de arte, mas uma carta pessoal do avô confessando que o pai de Rafael fora silenciado para proteger o império. Aos 28 anos, pintor de rua que sobrevivia vendendo telas aos turistas no Chiado, Rafael sempre soube que sua homossexualidade era o pretexto perfeito para a família o marginalizar. Mas isso era um abismo. Ele precisava de ar, de alguém que o ancorasse antes que o ódio o engolisse. E foi então que, virando a esquina molhada, colidiu com os braços fortes de Tomás. Tomás, com seus 30 anos de elegância discreta e olhos castanhos que pareciam poços de segredos, era o tipo de homem que Lisboa forjava nas salas de reunião dos bancos do Baixa. Filho de uma das elites que ditavam o ritmo da cidade, ele vestia um casaco impermeável que não escondia o peso de uma vida de aparências. Desculpe, eu. Você está bem, murmurou Tomás, segurando Rafael pelos ombros para evitar que caísse. O toque foi elétrico, um choque que parou o tempo por um instante. Rafael ergueu o olhar, o rosto molhado pela chuva e pelas lágrimas que se recusava a admitir, e viu neles uma vulnerabilidade que espelhava a sua própria. Não estou, respondeu Rafael, a voz rouca como o vento no Tejo. E você? Parece que carrega o mundo nas costas. Eles se refugiaram em um café minúsculo na Rua da Misericórdia, onde o aroma de pastéis de nata se misturava ao cheiro de café forte. Tomás pediu 2 galões, e Rafael, ainda ofegante, contou tudo, ou quase. Falou da família distante, dos jantares frios na mansão de Belém onde era tolerado como uma relíquia incomoda, da arte que pintava para exorcizar a solidão de ser gay uma linhagem que pregava discrição acima de tudo. Mas o envelope? Isso ele guardou, como uma ferida aberta. Tomás ouvia, os dedos tamborilando na xícara, e algo nele se quebrava. Eu sei como é carregar segredos que não são seus, disse ele baixinho. Minha família. Eles constroem fortunas em cima de mentiras. E eu? Eu sou o filho perfeito que finge não ver. Seus olhares se cruzaram novamente, e ali, entre o vapor do café e o som distante da chuva, nasceu uma faísca. Não era amor ainda, mas uma aliança forjada no fogo da compreensão mútua. Dias se passaram como névoa no rio, e Rafael e Tomás se encontravam sempre que podiam, um passeio pelo Jardim da Estrela ao amanhecer, onde Rafael esboçava retratos rápidos de Tomás dormindo no banco, ou noites no Barro Alto, dançando fado eletrónica em bares escondidos onde a comunidade LGBTQ+ de Lisboa se reunia para respirar livre. Tomás, com seu apartamento luxuoso na Avenida da Liberdade, revelava camadas, a pressão para casar com uma herdeira adequada, o medo de vir alto como gay em um círculo onde reputações valiam mais que almas. Você pinta o que sente, Rafael. Eu assino papéis que me envergonham. Rafael ria, mas por dentro doía, porque ele via em Tomás o reflexo do que poderia ter sido se não tivesse sido rejeitado pela família. Mas o passado não perdoa. Uma semana após o encontro, Rafael recebeu uma ligação da tia Lúcia, a matriarca implacável que gerenciava as galerias de arte da família. Volte para casa, menino. Seu avô está morrendo, e há assuntos a resolver. A voz dela era gelo, mas Rafael sentiu o pavor. Ele foi, arrastado por um dever filial que o sufocava, deixando Tomás com uma promessa vaga de volto logo. A mansão em Belém era um mausoléu de mármore e ouro, cheia de primos distantes que o olhavam como uma mancha. No leito de morte, o avô, outrora um gigante da elite lisboeta, agarrou sua mão. Perdoe-nos, Rafael. A corrupção. Ela nos comeu vivos. Mas você, com sua arte, pode limpar isso. E então, com um suspiro final, entregou-lhe uma chave antiga. O cofre. Na galeria principal. Revela a verdade. Rafael saiu dali zonzo, a chave queimando em sua palma. Ele não contou a Tomás, mas o destino conspirou. Naquela noite, em um evento de gala na Fundação Calouste Gulbenkian, onde elites se pavoneavam com taças de Porto, Rafael e Tomás se reencontraram por acaso, ou não. Tomás, de smoking impecável, estava lá representando o banco da família, que financiava as exposições. Você sumiu, acusou Tomás, puxando-o para um canto sombreado pelos jardins. Eu precisava de espaço, mentiu Rafael, mas o beijo que veio em seguida foi honesto, urgente, cheio de fome reprimida,
os lábios se encontrando como ondas no cais do Sodré. Foi o primeiro, e o mundo parou, o perfume de jasmim, o sussurro das folhas, o pulsar de corações que finalmente se reconheciam. Porém, a euforia durou pouco. Enquanto dançavam disfarçadamente entre os convidados, Rafael avistou o tio Eduardo, o cérebro por trás das lavagens de dinheiro através de obras de arte superfaturadas. E pior, Tomás estava ao lado dele, conversando animadamente sobre um investimento conjunto. O ciúme misturado à traição o atingiu como um soco. Você sabia? Sussurrou Rafael ao ouvido de Tomás mais tarde, no carro alugado que os levava de volta à cidade. Sabia do que sua família faz com a minha? Tomás empalideceu. Eu suspeitava. Mas pensei que era só negócios sujos, não isso. A discussão explodiu em gritos, o carro parando abruptamente na marginal. Rafael saiu correndo para a noite, a chave do cofre esquecida no banco. Tomás o seguiu, mas as palavras feriram mais que a chuva. Você é igual a eles, Tomás. Um lobo em pele de cordeiro. A separação os dilacerou. Rafael mergulhou na arte como um náufrago, pintando murais furiosos nas paredes abandonadas do cais do Sodré, retratando elites como monstros devorando a alma de Lisboa. A comunidade gay o acolhia, amigos como o drag queen Miguel, que o arrastava para festas no Trams, ou a ativista lésbiana Sofia, que o incentivava a expor tudo. Sua voz importa, Rafael. Não deixe o medo de calar. Mas à noite, sozinho em seu estúdio apertado no bairro Alto, ele sonhava com Tomás, os toques roubados, as confissões sussurradas, o amor que mal começara e já sangrava. Tomás, por sua vez, afundava em culpa. No banco, via os documentos que ligavam seu pai ao tio de Rafael, transferências ilícitas disfarçadas de doações culturais. Ele começou a investigar em segredo, hackeando arquivos com a ajuda de um colega que devia favores. Cada descoberta era um tijolo na muralha de sua herança, subornos a políticos para aprovar construções irregulares no Tejo, obras de arte falsas vendidas a colecionadores corruptos. Eu te amo, Rafael, murmurava para si mesmo, mas o orgulho o impedia de ligar. Em vez disso, ele frequentava os mesmos bares, observando Rafael de longe, o coração apertado pela distância que ele mesmo criara. O primeiro clímax veio em uma manifestação pela igualdade LGBTQ+, na Praça do Comércio. Rafael, com um cartaz que dizia Arte Livre, Amor Livre, subiu ao palco improvisado para ler um poema sobre amor proibido e segredos familiares. A multidão rugia, bandeiras arco-íris tremulando ao vento salgado do rio. Mas então, um grupo de contramanifestantes, financiados, ele soube depois, pela elite conservadora ligada à sua família, avançou com gritos homofóbicos e paus. O caos irrompeu, socos, xingamentos, polícia intervindo tarde demais. Rafael foi arrastado para o chão, o nariz sangrando, mas mãos o ergueram, Tomás, ofegante, olhos flamejantes de fúria protetora. Eu não aguento mais fingir, gritou Tomás para os agressores, abraçando Rafael publicamente pela primeira vez. Ele é meu, e Lisboa merece verdade. A mídia explodiu. Fotos dos dois se beijando no meio da briga viralizaram nas redes, de expresso a jornais internacionais. A elite tremeu, o filho perfeito de uma família bancária, alto como gay e defendendo um ativista marginal. Tomás foi deserdado em uma carta fria do pai, você nos envergonha. Saia. Mas ele não saiu, alugou um quarto simples no Alfama e procurou Rafael, que o recebeu com lágrimas e punhos cerrados. Por que agora? Exigiu Rafael. Porque eu te amo o suficiente para queimar tudo, respondeu Tomás, e o beijo de reconciliação foi doce, cheio de promessas quebradas e reconstruídas. Juntos, eles planejavam o golpe. Rafael usou a chave para abrir o cofre na galeria da família, no Chiado, uma noite chuvosa quando os seguranças estavam distraídos por um alarme falso armado por Sofia. Dentro, pilhas de documentos, contratos falsos, e-mails incriminadores, até gravações de reuniões onde o tio Eduardo barganhava favores com vereadores. Tomás decifrou os códigos financeiros, ligando tudo ao banco de seu pai. Isso vai derrubar impérios, sussurrou ele, enquanto Rafael fotografava tudo com um celular emprestado. Mas o risco era palpável, câmaras escondidas, guardas patrulhando, e o medo de que, se pegos, seriam silenciados como o pai de Rafael. A tensão escalou quando Lúcia, a tia, confrontou Rafael em um jantar forçado. Você acha que pode nos destruir? Somos a espinha dorsal de Lisboa. Ela o encurralou na biblioteca da mansão, os olhos venenosos. Rafael, com Tomás escondido no jardim, rebateu, vocês são o câncer, tia. E eu sou a quimioterapia. Ela riu, mas o tremor em sua voz traiu o pavor. Naquela noite, tentaram roubar o celular de Rafael, um capanga contratado invadiu seu estúdio, deixando-o ferido e paranoico.
Tomás o curou com mãos gentis e palavras de ferro. Nós fazemos isso juntos, ou morremos tentando. O amor deles crescia nas sombras, profundo e resiliente. Em noites roubadas no mirador de Santa Catarina, eles falavam de futuro, uma galeria própria para artistas quer, viagens pelo Douro, uma vida sem máscaras. Mas as diferenças os testavam. Rafael, o rebelde de rua, via Tomás como ingênuo. Tomás temia que a raiva de Rafael o consumisse. Você me salva da escuridão, confessou Rafael uma vez, traçando os contornos do rosto de Tomás à luz das estrelas. E você me ensina a brilhar, rebateu Tomás, selando o momento com um toque que era mais alma que pele. O vazamento começou sutilmente, como um sussurro no fado. Rafael enviou as provas anonimamente para o jornal público, com pistas que apontavam para as galerias e o banco sem expor nomes ainda. A manchete veio como um trovão: corrupção nas artes, lavagem de dinheiro em galerias de elite de Lisboa. A cidade fervia, protestos no Rossio, artistas boicotando exposições, a comunidade LGBTQ mais unindo-se em solidariedade, vendo na história um eco de suas próprias lutas contra o preconceito. Rafael e Tomás se esconderam em um sótão no Moraria, onde o som de guitarras antigas abafava seus medos. E se eles souberem que fomos nós? Perguntou Tomás, o corpo tenso contra o de Rafael na cama estreita. Então lutamos, respondeu Rafael, beijando sua testa. Pelo amor, pela verdade. Mas a elite contra-atacava. O tio Eduardo, com conexões na polícia, plantou rumores. Rafael era um ativista radical mentiroso, Tomás um traidor influenciado por influências degeneradas. A homofobia explodiu nas redes, comentários venenosos chamando-os de aberrações que destroem a tradição portuguesa. Amigos se afastaram, até Miguel, o drag queen, hesitou em uma ligação. Cuidado, amor. Eles jogam sujo. Rafael sentia o peso, mas Tomás o ancorava, cozinhando bacalhau à brasa improvisado e contando histórias de sua infância no Algarve, onde o mar ensinara paciência. O reencontro familiar foi o estopim. Convocados para uma conciliação, na mansão, eles foram, Rafael com o envelope original como escudo, Tomás com um gravador escondido. Lúcia e Eduardo os esperavam na sala de jantar, cristal e prata reluzindo como armaduras. Vocês dois. Uma vergonha, sibilou Lúcia, olhando para Tomás como se ele fosse uma praga. Eduardo riu, pensei que você era um de nós, rapaz. Mas se juntar a esse sodomita. A palavra cortou como faca, e Rafael se ergueu, voz firme, chame como quiser, tio. Mas a verdade não se cala por insultos. Tomás apertou sua mão sob a mesa, um gesto de força silenciosa. A briga escalou. Eduardo revelou cartas na manga, chantagem, ameaças de processar Rafael por difamação, disporam o passado sombrio de Tomás, uma afera adolescente que poderia arruinar sua reputação. Volta ao armário, ou perca tudo. Tomás vacilou, o rosto pálido, e Rafael sentiu o abismo se abrir novamente. Não faça isso, implorou ele mais tarde, no jardim encharcado. Não por mim, mas por nós. Lágrimas escorreram pelo rosto de Tomás. Eu tenho medo, Rafael. Medo de te perder para isso tudo. O abraço que se seguiu foi desesperado, corpos se entrelaçando como raízes em solo fértil, reafirmando o amor que transcendia o caos. Sofia, a ativista, trouxe aliados, um jornalista investigativo do Diário de Notícias e um advogado que doava tempo para causas como a deles. Juntos, montaram o dossiê final, provas irrefutáveis, testemunhos de funcionários explorados nas galerias, ligações com políticos corruptos no Parlamento. Mas um passo em falso, o gravador de Tomás foi descoberto por um servo leal à família. Horas depois, capangas os perseguiram pelas ruas do Chiado, carros buzinando em pânico. Eles fugiram a pé, pulando para o elétrico 28, o bonde rangendo como seus nervos. Para onde agora? Ofegou Tomás. Para o coração de Lisboa, disse Rafael. O Tejo nos protege. Escondidos em um barco de pescadores no doca do Jardim do Tabaco, eles passaram a noite planejando o clímax. Rafael pintou um mural simbólico em uma parede próxima ao amanhecer, elites como sombras devorando a ponte 25 de Abril, mas no centro, dois amantes de mãos dadas, arco-íris rompendo as trevas. A imagem viralizou antes mesmo de secar a tinta. Tomás, inspirado, vazou o áudio da reunião familiar, vozes cruas admitindo crimes. O escândalo irrompeu, prisões anunciadas, ações judiciais caindo como dominós. Porém, o preço veio alto. A tia Lúcia, em um ato de desespero, tentou suicídio, deixando uma nota culpando o neto traidor. Rafael correu ao hospital, o peito apertado por culpa e pena. Ao lado da cama dela, ele sussurrou: eu não queria isso, tia. Só justiça. Ela abriu os olhos, fraca, e por um instante, viu o menino que criara.
Você é mais forte que nós, murmurou. Tomás esperava do lado de fora, e quando Rafael emergiu, exausto, eles caminharam pelo hospital de mãos dadas, ignorando olhares. Isso muda tudo, disse Tomás. Mas nos muda para melhor. A mídia os transformou em heróis relutantes, entrevistas no Porto Canal, capas de revistas como A Visão rotulando-os, os amantes da verdade. A comunidade LGBTQ+, os celebrava em paradas no Marquês de Pombal, mas as feridas internas persistiam. Rafael lutava com flashbacks da violência, Tomás com a perda da família biológica. Em terapia conjunta com um conselheiro Kier, eles desenterravam camadas, o medo de abandono de Rafael, enraizado na rejeição paterna, a rigidez internalizada de Tomás, moldada por anos de fingimento. Nós nos escolhemos, afirmavam um ao outro, em noites de vinho do Douro e conversas até o alba. Um subplot inesperado surgiu com a revelação de um meio-irmão de Rafael, um jovem trans chamado Alex, filho legítimo do pai, que apareceu após ler as notícias. Eu sempre soube da corrupção, mas tinha medo de falar, confessou Alex em um café no Time Out Market. A amizade floresceu rápida, Alex, artista de performance, juntou-se ao mural, adicionando elementos de identidade fluida que enriqueciam a narrativa. Juntos, os três formavam um trio improvável, desafiando não só a elite, mas os resquícios de machismo na própria comunidade Kier. O amor de Rafael e Tomás amadurecia, testado por ciúmes bobos, como quando Alex e Rafael riam de uma piada interna, e reconquistado em gestos simples, como Tomás aprendendo a pintar, ou Rafael vestindo terno para um jantar chique. Você me faz inteiro, dizia Rafael, traçando o contorno da mandíbula de Tomás. E você me liberta, respondia ele, os olhos brilhando como o sol no Tejo. Enquanto o pó assentava, novas tempestades se formavam. O julgamento começou no Tribunal de Lisboa, um circo midiático com câmaras piscando como olhos acusadores. Eduardo e o pai de Tomás no banco dos réus, faces endurecidas pela negação. Rafael testemunhou primeiro, voz e quando no salão de mármore, eles usaram a arte, minha arte, a alma de Portugal, para esconder sujeira. A defesa o pintou como vingativo, um jovem confuso com agenda pessoal, insinuando sua orientação como motivação torcida. Risos abafados na galeria pública feriram como sal em feridas. Tomás seguiu, elegante em gravata arco-íris sutil. Eu traí minha família porque amava uma verdade maior, disse, olhando fixo para Rafael na plateia. O juiz, uma mulher de meia-idade com reputação de imparcialidade, franziu até as tantas insinuações homofóbicas do advogado. Aqui, senhor, falamos de fatos, não de preconceitos. A sala aplaudiu baixinho, um raro vislumbre de justiça. Mas o verdadeiro golpe veio de dentro. Durante o intervalo, um primo distante de Rafael, João, aproximou-se nos corredores. Eu tenho mais, sussurrou, entregando um pendrive. Gravações do avô com Eduardo, anos atrás. Mas cuidado, há fantasmas nisso. As gravações revelavam não só corrupção, mas um segredo pessoal. O pai de Rafael fora assassinado, num acidente de carro como contavam. Encoberto para proteger o império. Rafael desabou no banheiro, vomitando bile e lágrimas. Tomás o encontrou, abraçando-o contra o azulejo frio. Nós paramos? Perguntou. Nunca, jurou Rafael. Pela memória dele. A notícia vazou, plantada por aliados ou traidores. E o caos reinou. Manifestantes cercaram o tribunal, cartazes clamando justiça para os silenciados, e amor não é crime. A polícia formou cordões, mas um confronto eclodiu quando ultras de direita infiltrados atiraram pedras. Rafael e Tomás foram arrastados para uma van de segurança, corações acelerados no escuro. Isso é maior que nós, murmurou Tomás. É Lisboa renascendo, rebateu Rafael, beijando com urgência, o gosto de adrenalina nos lábios. Alex, o meio-irmão, provou seu valor organizando uma performance no Largo do Carmo, artistas que era recitando poemas sobre perda e redenção, projetando trechos das gravações em telas gigantes. A multidão cresceu, de centenas a milhares, o ar carregado de solidariedade. Sofia coordenava com o ONGS, transformando o escândalo em movimento nacional contra a corrupção e discriminação. Vocês acenderam o pavio, disse ela a Rafael por telefone. Agora, o fogo é de todos. No entanto, o estresse corroía o relacionamento. Rafael isolava-se, pintando obsessivamente em seu novo estúdio financiado por doações, telas escuras de fantasmas familiares, onde Tomás aparecia como luz fraca. Você me evita, acusou Tomás uma noite, após um jantar frio no Cervejaria Ramiro. Não é você, confessou Rafael. É o fantasma do meu pai. E se eu for como eles? Um destruidor. Tomás o puxou para si, firme. Você constrói, amor. Comigo, com Alex, com a cidade.
O sexo não era o foco, era conexão, almas se entrelaçando em sussurros de perdão. Um passo em falso quase os destruiu. Eduardo, de prisão preventiva, mandou uma mensagem através de um advogado, entregue as gravações, ou Tomás perde o emprego, e pior, sua segurança. Ameaças veladas incluíam fotos de Rafael sozinho em manifestações. Paranoia instalou-se. Tomás sugeriu fugir para o Porto, recomeçar. Não corro, rebateu Rafael. Mas e nós? Isso nos está matando. A briga culminou em silêncio, dias sem contato, cada um vagando pela cidade como almas penadas, Rafael no Lisboa Factory, entre grafites vibrantes, Tomás no oceanário, hipnotizado por peixes que nadavam livres. A reconciliação veio inesperada, em uma exposição de arte que era no MAD. Rafael expunha uma série nova, Amores Inquebráveis, retratos de casais LGBTQ+, de Lisboa, incluindo um de Tomás e ele, vulnerável e cru. Tomás entrou, coração na garganta, e parou ante a tela. Lágrimas escorreram. Eu te amo demais para desistir, disse ao se virar para Rafael, que o esperava nos bastidores. O abraço foi público, aplausos e quando, um turning point onde o amor triunfou sobre o medo. Com as novas provas, o julgamento virou. O juiz ordenou buscas nos bancos e galerias, revelando milhões desviados. Eduardo confessou em delação, arrastando o pai de Tomás consigo. Sentenças caíram, anos de cadeia, fortunas congeladas. A família se fragmentou, Lúcia, recuperada, vendeu a mansão e doou para causas que era, um gesto de redenção tardia. Rafael e Tomás emergiram transformados. Abriram a Galeria Arco-Íris no Chiado, espaço para artistas marginalizados, com Alex como curador. A abertura foi uma festa, fado moderno, vinhos do Alentejo, casais dançando sob luzes coloridas. Nós sobrevivemos, brindou Tomás, taça erguida. E florescemos, completou Rafael, selando com um beijo que dizia tudo. Mas a jornada não acabava. Rumores de corrupção remanescente circulavam, e novas ameaças surgiam de elites ressentidas. Ainda assim, o amor deles era o farol, profundo, testado, inabalável. Meses após o julgamento, Lisboa parecia respirar aliviada, mas cicatrizes demoram a fechar. Rafael acordava com pesadelos do pai, uma silhueta caindo de um penhasco no Douro, a encenação do acidente, como as gravações confirmavam. Ele canalizava para a arte, mas o estúdio ecoava vazio sem a presença constante de Tomás, agora gerente da galeria, equilibrando contas com toques de afeto. Você está distante? Notou Tomás uma manhã, servindo café no balcão da cozinha apertada que dividiam no Príncipe Real. Rafael suspirou, traçando o anel simples que usavam, símbolo de compromisso discreto. É o aniversário dele amanhã. Meu pai. Sinto como se eu o tivesse matado ao reviver tudo. Tomás o puxou para um abraço, o cheiro de colnia misturando-se ao aroma de pão fresco da padaria vizinha. Você o honrou, amor. Trouxe justiça. Eles decidiram uma viagem, para o Douro, onde o pai de Rafael crescera, vinhedos ondulando como ondas verdes sob o sol de outono. O trem de Lisboa ao Porto balançava ritmicamente, e ali, na cabine, eles se abriram como nunca. Tomás confessou sua própria perda, a mãe, morta jovem de câncer, e como o pai o moldara em uma casca vazia. Eu te invejo, às vezes, sua paixão crua. Rafael riu baixinho. E eu te invejo pela graça que esconde força. No Douro, alugaram uma quinta modesta, onde o vinho tinto fluía como memórias. Rafael ergueu um brinde silencioso ao pai à beira do rio, jogando pétalas de rosas no água dourada. Tomás o observava, coração inchado de amor quieto. Naquela noite, sob estrelas que pareciam azulejos celestiais, eles fizeram amor devagar, não urgência, mas reverência, corpos se movendo como o rio, sussurrando promessas de eternidade. Você é minha casa, murmurou Rafael. E você, meu horizonte, rebateu Tomás. De volta à capital, desafios esperavam. A galeria prosperava, mas inveja gerava sabotagens, críticas anónimas em blogs de arte chamando-os de oportunistas que er, exposições rivais financiadas por resquícios da elite. Sofia alertou, eles querem nos calar de novo. Alex, agora irmão de coração, propôs uma colaboração, uma série de performances sobre a herança que era em Portugal, de Sebastião de Melo a figuras esquecidas do século XX. Vamos reescrever a história, disse ele, maquiagem borrada de entusiasmo. O conflito interno veio com a proposta de casamento. Tomás, ajoelhado em um piquenique no Parque Eduardo VII, com vista para o Castelo de São Jorge, ofereceu um anel de prata com gravura de uma ponte, símbolo de conexões. Case comigo, Rafael. Não por tradição, mas por nós. Rafael hesitou, o fantasma da família sussurrando dúvidas, e se for como eles, uma prisão dourada.
Lágrimas vieram. Sim, mas devagar. Nosso jeito. A notícia se espalhou na comunidade, uma onda de apoio misturada a julgamentos, casamento. Eles se vendem ao sistema. Testando sua resiliência. Um plot twist abalou tudo. João, o primo, revelou ser um agente infiltrado da polícia anticorrupção, usando Rafael para derrubar a rede maior. Eu te traí para o bem maior, confessou em um encontro tenso no Café Nicola. Rafael sentiu o mundo girar. Você usou minha dor. Tomás interveio, voz calma mas afiada, mas nos salvou. Agora, prove lealdade. João entregou dossiês frescos, ligações internacionais, elites europeias envolvidas. O escândalo transbordou fronteiras, manchetes no Guardian e Le Monde. A pressão culminou em uma tentativa de intimidação. Durante uma vernissagem na galeria, um homem mascarado jogou tinta vermelha nas telas, gritando traidores. O pânico reinou, mas Rafael subiu a uma mesa, microfone em mão. Isso é sangue de mentiras. Nós limpamos com verdade e amor. Tomás o protegeu, chamando segurança, e juntos acalmaram a multidão com um beijo ousado, transformando terror em símbolo. A polícia prendeu o agressor, capanga de um político implicado, virando o incidente em munição para o movimento. O amor se aprofundava nas adversidades. Rafael e Tomás adotaram rotinas, manhãs de yoga no Tejo, onde meditação acalmava mentes turbulentas, noites de leitura mútua, trocando versos de Pessoa e Saramago. Alex se tornou o tio, divertido, organizando jantares com a família escolhida, Miguel fazendo shows caseiros, Sofia debatendo política. Vocês são prova de que amor vence ódio, disse ela uma vez, olhos úmidos. Mas um segredo de Tomás emergiu, ele descobrira ser portador de HIV, diagnosticado anos antes em segredo, medo de rejeição o calando. Eu não contei porque te amava demais para arriscar, confessou em uma caminhada pelo aqueduto das águas livres. Rafael parou, coração doendo mas firme. Isso não nos define. Nós lutamos juntos, por saúde, por vida. Eles buscaram tratamento, apoio em clínicas Kier, transformando vulnerabilidade em força. Você me ensina coragem, disse Tomás. E você, honestidade, rebateu Rafael. A história deles inspirava, livros sobre sua jornada, documentários em produção. Ainda assim, eles permaneciam ancorados na simplicidade, um beijo no elétrico lutado, um esboço rápido no café. Lisboa, com suas 7 colinas, testemunhava seu florescimento. O ano novo trouxe renascimento, mas também ecos do passado. Com o casamento marcado para a primavera no Jardim Botânico de Lisboa, Rafael e Tomás mergulhavam em preparativos que misturavam tradição e rebeldia, convites em forma de postais artísticos, bolo de pastéis de nata em camadas arco-íris, votos personalizados sobre superação. A família biológica era ausente, Lúcia enviara uma carta de desculpas, mas não viria, o pai de Tomás apodrecia na cadeia, mas a escolhida compensava, Alex como padrinho, Sofia oficiando uma cerimônia não religiosa, Miguel animando com drag numbers. Entretanto, uma carta anônima chegou ao estúdio, o ciclo recomeça. Seu pai sabia demais, e você também. Anexada, uma foto antiga do pai de Rafael com uma mulher desconhecida, não a mãe. Investigando com João, agora aliado relutante, descobriram, a mulher era amante do avô, e o pai fora chantageado para silêncio eterno. Um assassinato duplo, coberto por camadas de mentiras. Rafael confrontou Lúcia por videochamada, voz trêmula, você sabia. Ela desabou, protegia o que restava. Perdoe-me. O perdão veio parcial, um passo para a cura. O stress testou o noivado. Tomás, gerenciando a galeria em expansão, via críticas crescerem, eles lucram com trauma. Rafael, imerso em uma biografia encomendada sobre sua vida, sentia-se exposto. Brigas surgiam, você prioriza a fama sobre nós. Resolvidas em caminhadas noturnas pelo bairro alto, onde luzes neon lembravam que a cidade nunca dorme. Nós somos mais que isso, reafirmavam, mãos entrelaçadas. Alex trouxe leveza, revelando seu próprio romance, com um músico de Coimbra, uma história de amor trans que ecoava a deles. Vocês me deram coragem, disse ele em um ensaio familiar. A galeria hospedou uma exposição conjunta, heranças quebradas, atraindo multidões e doações para abrigos LGBTQ+. Sofia expandiu o ativismo, fundando uma rede contra a corrupção queerfóbica. O clímax pré-casamento veio em uma gala beneficente no convento de São Francisco. Elites remanescentes boicotavam, mas celebridades queer compareceram, atores de séries portuguesas, escritores como José Luís Peixoto louvando sua arte. No discurso, Rafael anunciou, hoje, honramos os silenciados. E amanhã, casamos para provar que amor é revolução. Aplausos ribombaram, mas nos bastidores, um informante alertou,
Eduardo, da prisão, orquestrava uma difamação final, acusações falsas de fraude na galeria. A armadilha se fechou dias antes do casamento, polícia revistou o espaço, alegando lavagem reversa. Provas plantadas, mas João interveio, desmascarando o esquema. É o fim, garantiu ele. Rafael e Tomás, exaustos, refugiaram-se em Sintra, no Palácio da Pena, onde neblina envolvia torres coloridas como sonhos. Mesmo no caos, você é minha paz, disse Tomás, ajoelhando novamente, não para propor, mas renovar. O beijo sob a chuva fina foi bálsamo. O dia do casamento amanheceu radiante, sol banhando os jardins tropicais. Convidados em trajes ecléticos, smokings com pins arco-íris, vestidos fluidos, formavam um mosaico vivo. Sofia iniciou, no amor, superamos colinas. Votos de Rafael, você me ensinou que vulnerabilidade é força, Tomás. Juntos, pintamos um futuro sem sombras. Tomás, sua paixão me liberta, Rafael. Eu te escolho, em cada vida. O sim ecoou, selado com um beijo que aplausos abençoavam. Alex chorava, Miguel confetava, Sofia brindava com Porto. A lua de mel no Açores foi idílio, trilhas vulcânicas, banhos em piscinas termais, noites contando estrelas. Ali, sem celulares, eles sonharam, filhos adotivos, talvez, uma família que era expandida. Nós merecemos isso, sussurrou Rafael, cabeça no peito de Tomás. De volta, a vida floresceu. A galeria virou hub cultural, com residências para artistas imigrantes que era. Rafael publicou memórias, telas de verdade, best-seller que doava lucros para terapia LGBTQ+. Tomás lecionava finanças éticas em universidades, inspirando gerações. Mas um último turning point, Lúcia, morrendo de câncer, pediu visita. Na cama de hospital, estendeu a mão, eu errei. Seja feliz por mim. Rafael perdoou, Tomás ao lado, fechando o ciclo com graça. Anos depois, em uma Lisboa renovada, com praças nomeadas para ativistas eles olhavam o Tejo do Miradouro, mãos unidas. Nossa história continua, disse Tomás. E é linda, completou Rafael. O amor, forjado em fogo, brilhava eterno. A calmaria pós-casamento era ilusória, como a brisa antes do temporal atlântico. Com a galeria consolidada, Rafael e Tomás expandiram horizontes, uma filial no Porto, parcerias com Berlim para festivais Alex gerenciava a de Lisboa, seu relacionamento florescendo em shows conjuntos. Sofia, agora vereadora, lutava por leis antidiscriminação, citando-os como exemplos. Mas sussurros de inveja persistiam, um crítico no jornal de notícias o chamou de santinhos fabricados, questionando a autenticidade de seu amor. O conflito ressurgiu com a gravidez surrogada que planejavam. Encontrar uma portadora confiável em Portugal, terra conservadora, era labirinto, agências caras, julgamentos velados. E se não der certo, temeu Tomás em uma consulta clínica no Hospital de Santa Maria. Rafael apertou sua mão, então adotamos, ou criamos de outro jeito. Nosso amor basta. Mas o processo expunha inseguranças, Tomás, com HIV controlado, preocupava-se com riscos, Rafael, com histórico familiar, temia herdar traumas. Uma oportunidade veio inesperada, uma jovem lésbica de Évora, Ana, oferecendo-se via rede de Sofia. Quero dar vida a quem a perdeu, disse ela em um café no Lumiar. A conexão foi imediata, Ana, viúva recente, via neles esperança. O processo começou, inseminação, ultrassons cheios de emoção. Mas complicações surgiram no terceiro mês, Ana sofreu stress, hospitalizada. Rafael e Tomás velaram, corações em pânico. Isso é punição, sussurrou Rafael no corredor estéril. Tomás rebateu, não. É vida, imprevisível como arte. A crise fortaleceu laços. Alex organizou um retiro em Tavira, Algarve, onde ondas lambiam dunas douradas. Ali, com Ana descansando, eles meditaram em grupo, compartilhando dores, a perda de Ana, os medos deles. Família é escolha, afirmou Alex, tocando guitarra ao fogo de acampamento. Noites de estrelas viraram confissões, Tomás admitindo desejo por paternidade desde a juventude reprimida, Rafael revelando sonhos de contar ao pai sobre o neto. De volta, o bebê, uma menina, batizada Esperança, nasceu saudável em uma cesariana tensa mas triunfante. O quarto do hospital encheu-se de flores e amigos, Miguel com balões, Sofia com leis protetivas impressas. Segurando a filhinha, olhos castanhos como os de Tomás, Rafael chorou, ela é nosso milagre. Tomás beijou sua testa, e nosso futuro. Paternidade trouxe alegrias e testes. Esperança chorava noites adentro,
Rafael equilibrando fraldas e telas, Tomás, turnos no berçário enquanto gerenciava a galeria remotamente. Brigas surgiam, você pinta mais que cuida. Resolvidas com humor, desenhos de esperança babando em paletas. A comunidade os abraçava, creches quer, pleidados com filhos de casais como eles. Um subplot dramático envolveu João, resgatado de demissão por testemunho contra elites remanescentes, ele confessou amor não correspondido por Rafael anos antes. Eu ajudei por ciúme, mas mudei. O confronto no Rossio foi cru, dor não justifica traição, disse Rafael. Mas perdão veio, João virando tio honorário, ensinando esperança truques de mágica. O amor maduro brilhava em gestos diários, Tomás cozinhando jantar após dias exaustivos, Rafael compondo canções de ninar com toques de fado. Você me completa, diziam, em aniversários celebrados com piqueniques no Monsanto. Anos voaram. Esperança, aos 5, pintava murais caóticos na Galeria Kids, perguntando, Papai Rafa, por que as pessoas têm medo de amor? Rafael, com Tomás ao lado, respondia, porque é poderoso, filhota. Mas nós mostramos o caminho. Legado crescia, fundações em nome do pai de Rafael, prémios de direitos humanos. Ainda, desafios, leis estagnadas, backlash conservador, mas eles persistiam, amor como âncora. Em uma noite de São João, fogueiras crepitando no terreiro do Paço, família reunida, Rafael ergueu o brinde, à verdade, ao amor, a Lisboa. Tomás sorriu, esperança dormindo em seus braços. A jornada, cíclica, continuava, mas agora, com luz plena.